Olá, esse é o vídeo da aula 9 de M62 sobre objetos multidimensionais. Então esse é o roteiro dos slides. Primeiro nós vamos ver matrizes e objetos multidimensionais. E por fim existem alguns exercícios que vocês podem encontrar na página de M62. Matrizes e objetos multidimensionais são generalizações de objetos simples vistos anteriormente, como listas e tuplas. Esses tipos de dados nos permitem armazenar informações mais complexas do que uma única variável. Exemplos de informações e operações que podem ser armazenadas manipuladas utilizando matrizes e objetos multidimensionais. Então nós temos aqui um exemplo na matemática, como por exemplo, operações com matrizes, processamento de imagem, onde a cor de cada pixel presente na imagem está armazenada num objeto multidimensional. Mapas e geolocalização, como informações sobre o relevo de cada ponto do mapa. E jogos de tabuleiro, como xadrez, damas, Go e batalha naval. Uma lista pode conter elementos de tipos diferentes. Uma lista pode conter, inclusive, outras listas. Então, exemplo de uma declaração de lista. Aqui nesse exemplo, nós temos na variável obj a declaração de uma lista. Então, essa lista possui 7, 42, true, MC102 e 3.14. Então, nós temos um inteiro, outro inteiro, uma variável do tipo booleano, uma string e uma variável do tipo real. Além dessas variáveis, nós podemos declarar uma lista dentro dessa lista. Então, nessa lista, nós temos agora um inteiro, um booleano, uma string, um objeto do tipo real, e uma outra lista, sendo que essa lista interna possui 0.1, 0.2 e 0.3. Agora vamos para um exemplo de declaração de um objeto multidimensional. Então, objetos multidimensionais, eles são do tipo lista, podem ser do tipo lista, e dentro dessa lista possuem outras listas. Então, essa lista OBJ, ela é do formato lista, e o primeiro objeto dela, o primeiro elemento, é uma outra lista, o segundo objeto também é uma lista, e o último objeto também é uma lista. Uma matriz é um objeto bidimensional formado por listas, todas do mesmo tamanho. Sua representação é dada na forma de uma lista de listas. A mesma ideia pode ser aplicada para tuplas. Então vamos ver um exemplo da declaração de uma matriz 2 por 2. Então essa matriz ela é uma lista de listas, então ela tem uma lista externa e cada uma das listas cada uma dos objetos internos são uma lista também. Então nós temos a primeira linha dessa matriz e depois a segunda linha dessa matriz é de tamanho 2 por 2. Agora vamos ver o exemplo da declaração de uma matriz 3 por 4. Então, novamente, matriz é uma lista de listas, então precisamos declarar no formato lista. Aqui temos a primeira linha com os objetos 11, 12, 13 e 14. A segunda linha com os objetos 21, 22, 23 e 24. E a terceira linha com os objetos 31, 32, 33 e 34. Então, desse modo, nós temos 3 linhas e, ao todo, 4 colunas. Podemos criar uma matriz com as informações fornecidas pelo usuário. Exemplo de como receber uma matriz com dimensões L e C, sendo L a quantidade de linhas e C a quantidade de colunas, como entrada. Então, aqui o usuário irá digitar o valor para L, que é o número de linhas dessa matriz, e o valor de C, que é o número de colunas. Então, a matriz é uma lista de listas. Então, podemos iniciar a matriz como uma lista vazia. Na sequência, nós precisamos percorrer cada uma das linhas. Então, para isso, nós precisamos utilizar um for, indo de i até o tamanho de linhas. Para cada uma das linhas, nós inicializamos aqui uma variável do tipo lista vazia. Na sequência, nós podemos fazer um outro for para percorrer as colunas. Então, na sequência, nós temos esse for.
E dentro desse for, nós podemos fazer um append nessa lista chamada linha, a partir de um input para receber os dados que o usuário irá informar. E ao final de cada linha, nós podemos fazer um append na matriz, ou seja, toda vez que percorrermos uma linha, nós iremos fazer um append na lista de fora, que é a nossa matriz, com aquela linha. Então, no final das contas, a matriz, que é uma lista, cada elemento dentro dessa lista será outra lista. Então, ao final, nós teremos uma lista de listas, ou uma matriz. Podemos ainda inicializar uma matriz com valores pré-definidos. Inicializar uma matriz com dimensões L e C, sendo L linhas e C colunas, e atribuindo o valor 0 para todos os elementos. Então aqui novamente, o usuário irá digitar o valor de linhas e colunas e iremos inicializar a matriz sendo uma lista vazia. Depois nós podemos percorrer todas as linhas, conforme o exemplo anterior, e também todas as colunas. Mas agora, ao invés do usuário digitar o valor específico, nós iremos atribuir o valor 0 para cada uma das colunas da linha. E ao final nós realizaremos aqui o append nessa lista chamada matriz com a linha específica que foi feita a leitura. No final nós podemos fazer um print para imprimir essa matriz. Como resultado, tendo linhas, o valor de L igual a 3 e o valor de colunas igual a 4, então nós temos 3 sublistas dentro dessa lista chamada matriz, e cada uma delas possui 4 valores, indicando a quantidade de colunas. Podemos também fazer uma outra forma de inicializar essa matriz, uma forma mais compacta, que é exatamente esse código presente da linha 4 até a linha 8, porém de forma compacta, onde para cada uma das linhas percorridas é incluído uma lista com o valor da quantidade de colunas. Vamos para o próximo exemplo. Então agora vamos inicializar uma matriz com as dimensões L e C, sendo L a quantidade de linhas e C a quantidade de colunas, e atribuindo valores de 1 até L vezes C para os elementos dessa matriz. Então, novamente, precisamos inicializar o código com a leitura dos valores de L e C e a definição da matriz. Aqui nós podemos utilizar a mesma ideia, então para cada linha nós vamos inicializar uma lista vazia, que será a linha correspondente a ser percorrida. E para cada valor de coluna, nós podemos fazer a multiplicação de I vezes C mais J mais 1. Então isso irá fazer a multiplicação da linha que eu estou atualmente, começando em 0, vezes a quantidade de colunas que o usuário digitou. Então, por exemplo, caso sejam 5 colunas, será a multiplicação de I vezes 5. Na sequência tem um mais J, indicando a posição da coluna que estou atualmente, dentro desse for da linha 7. E depois a soma com 1. Então, se retirarmos essa soma com 1, a atribuição será feita a partir de 0 até L vezes C menos 1. Então, adicionando 1, nós começamos do valor 1, conforme descrito aqui no enunciado, e iremos até o valor L vezes C. No final desse for, nós podemos fazer o append da linha dentro da lista matriz. Então, novamente, com o valor de linha igual a 3 e o valor de coluna igual a 4, nós podemos fazer um print da matriz. E como resultado, teremos a primeira lista, então a primeira linha, sendo 1, 2, 3, 4. Depois, a segunda linha, 5, 6, 7, 8. E a terceira linha, 9, 10, 11 e 12. Note que uma matriz é uma lista de listas. Então, podemos acessar um elemento de uma matriz localizando em uma determinada linha e coluna da seguinte forma. Então, aqui nós temos a variável matriz. Podemos acessar primeiro a linha e depois a coluna. Então, como lembrete, nós temos que linhas e colunas são numeradas a partir da posição 0. Então, por exemplo, temos aqui uma matriz
que possui 3 linhas e 3 colunas. Ela possui os valores 1, 2, 3 na primeira linha, 4, 5, 6 na segunda linha e 7, 8, 9 na terceira linha. Então, ao acessarmos matriz na posição 0, então a linha 0, que é essa primeira linha aqui, a posição 0, e o elemento 2, então 0, 1, 2, é esse elemento 3. Próximo exemplo, a linha na posição 2, então essa é 0, essa 1, essa é a 2, então estamos falando dessa linha. E a coluna é o elemento na posição 1, então 0, 1 é o elemento 8. Similar ao que vimos em listas e tuplas, caso ocorra uma tentativa de acessar uma posição inexistente na matriz, um erro será gerado. Então vamos para um exemplo. Temos uma matriz com 2 linhas, e cada uma das linhas possui 2 colunas. Então estamos acessando a posição 0, 0. Então 0 é a primeira linha, a posição da primeira linha, e o elemento 0 é o valor 1. Agora vamos acessar matriz na posição 1 e 1. Então o elemento na posição 1 é a segunda linha. E dentro dessa linha, a posição 1 é o número 4. Agora estamos tentando acessar a matriz na posição 2 e 2, porém essa matriz não possui 3 linhas. E a terceira linha não possui, como ela não existe uma posição 2 dentro dessa linha. Então será apresentado um erro indicando que a lista não possui aquele elemento. Podemos alterar um elemento de uma matriz localizando uma determinada linha e coluna da seguinte forma. Então, como vimos, podemos acessar um elemento a partir do valor de linha e de coluna e podemos fazer a atribuição de valor dessa seguinte forma. Então, como exemplo, nós temos essa matriz que possui 3 linhas e cada linha possui 3 colunas. Então vamos alterar aqui matriz na linha de posição 0, que é essa primeira linha, na coluna 0, que é o elemento 1. Então esse elemento 1 será trocado pelo elemento 0, então ficará 0, 2 e 3, a primeira linha. Na sequência vamos trocar a matriz na posição 2 e 2, então seria essa linha, e a posição 2 seria o elemento 9, então vamos trocar 9 por 10. Então, ao realizarmos o print, como resultado teremos 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Para criar uma cópia de uma matriz, precisamos criar uma nova matriz com as cópias de cada uma das linhas da matriz original. Então, por exemplo, temos aqui a matriz A, que possui 2 linhas e cada linha possui 2 colunas. Ao realizarmos a variável b recebendo a.copy e alterarmos o valor da posição 0, 0 em b para 0 e realizarmos o print de a, isso irá alterar também a. Então, a posição 0, 0, que seria esse valor 1, foi alterado e em b também foi alterado. Então, nós precisamos fazer uma cópia de linha a linha da matriz A. Então, para isso, nós podemos fazer dessa seguinte maneira. Então, vamos percorrer cada uma das linhas de A. E para cada uma das linhas, nós vamos fazer uma cópia com o método .copy. Outra opção é utilizar essa seguinte função, onde colocamos linha, abre colchetes, 2 pontos, abre colchetes, para pegarmos todos os elementos daquela linha e fazermos uma cópia. E uma próxima opção é utilizar a função list. Até agora criamos matrizes bidimensionais, mas podemos criar objetos com mais dimensões. Podemos criar objetos com d dimensões utilizando a mesma ideia de lista de listas. Então, por exemplo, um objeto de dimensões 2 por 2 por 2. Então, criamos aqui uma lista. Dentro dessa lista, nós criamos 2 outras listas. E dentro dessas 2 listas, nós podemos atribuir valores, como neste exemplo.
Podemos acessar um elemento de um objeto com dimensões até n da seguinte forma. Então, temos aqui um objeto multidimensional, nós precisamos da posição da primeira lista, da posição da lista dentro da primeira lista, até a lista na posição enésima desse objeto multidimensional. Então, por exemplo, nós temos aqui um objeto 2x2x2. Ao acessarmos o objeto na posição 0, 0, 0, então o primeiro 0 indica qual será a primeira dimensão. Então nós temos duas dimensões, essa é a primeira dimensão. Essa é a primeira posição da primeira dimensão, aliás. Essa é a segunda posição da primeira dimensão. Então nós estamos selecionando aqui a posição 0, então referente a esse primeiro objeto. Dentro desse primeiro objeto, nós vamos acessar a posição 0. Então, dentro desse objeto, nós temos dois objetos, esse objeto e esse objeto. Iremos acessar a posição 0, referente ao primeiro objeto. E dentro deste objeto, nós vamos acessar a posição 0, que é referente ao número 1. Então, o resultado será o número 1. Próximo exemplo. Então, agora nós vamos acessar na primeira dimensão o objeto na posição 1. Então, esse é o objeto na posição 0. Esse é o objeto na posição 1. Iremos acessar o objeto na posição 1. Dentro desse objeto, iremos acessar o objeto na posição 0. Então, entre esse e esse, nós vamos acessar o da posição 0. E dentro desse objeto na posição 0, iremos acessar o elemento na posição 0. Então, temos dois elementos. O elemento que será acessado é o na posição 0. O resultado será 5. Próximo exemplo, agora vamos acessar novamente na primeira dimensão o objeto na posição 1. Dentro desse objeto nós temos dois outros elementos. Agora iremos acessar o objeto na posição 1, que seria referente a esse objeto. E dentro deste objeto nós temos dois elementos, que é o 7 e o 8. O 7 é a posição 0, o 8 é a posição 1. Então, nós iremos acessar o objeto na posição 0, que é o valor 7. Último exemplo, agora nós iremos novamente acessar o objeto na posição 1. Dentro deste objeto, vamos acessar novamente a posição 1, que é o 7 e o 8. E dentro desse objeto, agora iremos acessar o elemento na posição 1, que é o 8. Podemos alterar um elemento de um objeto com dimensões n-dimensionais da seguinte forma. Então, novamente, iremos acessar o objeto, posição na primeira dimensão, posição na segunda dimensão, até a posição na enésima dimensão, e iremos atribuir o valor que queremos alterar. Então, por exemplo, nós temos agora um objeto com 3 dimensões. Iremos alterar o objeto referente à primeira dimensão, o elemento da posição 1. Então, temos aqui o primeiro elemento e aqui nós temos o segundo elemento. Iremos alterar o que está na posição 1, então seria este elemento. Dentro deste elemento nós temos dois outros elementos, então iremos acessar o elemento na posição 0, que seria referente a este. E dentro dele nós temos dois outros elementos, e agora nós iremos alterar o elemento na posição 1, que seria este valor. E para este valor que é 0, nós iremos substituir para 5. Próximo exemplo, agora nós iremos alterar na primeira dimensão o objeto na posição 0, que é este bloco. Dentro deste bloco temos dois elementos. O elemento que iremos alterar está na posição 1, que seria este elemento. E dentro deste elemento nós temos outros dois elementos. E dentro deste elemento nós iremos alterar o que está na posição 0, que é este valor de 0. Então, este valor de 0 será substituído pelo valor 3. Então, ao realizarmos o print de objeto, como resultado teremos 0, 0, 3, 0, 0, 5 e 0, 0. Na página de M62 vocês podem encontrar alguns exercícios sobre objetos multidimensionais.